Ok, pessoal, vamos continuar aqui com um exemplo através de um estudo de caso, tá? Para a construção do diagrama de caso de uso de estacionamento. Então, só lembrando que essa historinha aqui tem um tópico lá no template que você vai ter que fazer o estudo de caso, assim como você fazia os exercícios lá do segundo semestre de banco de dados, tá? Então, aqui eu vou ler rapidinho e em seguida a gente vai ver a resolução da construção desse diagrama caso de uso. Então, não confunda, diagrama caso de uso é diferente de estudo de caso. Estudo de caso é uma historinha, uma contextualização para que você construa qualquer tipo de diagrama, ok? Então, vamos lá. Bruno e seu pai compraram um terreno e inaugurarão um estacionamento. Ponto. Para ajudar a irmã de Bruno, está desenvolvendo uma aplicação de controle de estacionamento. Quando o veículo entra no estacionamento, o atendente observa sua placa e a mesma é cadastrada juntamente com o modelo do veículo e sua cor. Ótima, a ideia está bacana. A hora de entrada é gerada automaticamente, correspondendo ao momento do cadastramento da placa. É assim, gente, que funciona nos estacionamentos geral, né, de shopping. Após estacionar o veículo, o cliente pega o ticket onde está impresso o número da placa, o modelo do veículo, a cor, a data e a hora da entrada. Ao retornar ao estacionamento, o cliente entrega o ticket. O tempo de permanência é calculado. Considerando esse tempo de permanência, é aplicada a tabela de preços, sabendo-se que a tabela de sábado não é a mesma dos dias úteis e, às vezes, dependendo da época do ano, os donos lançam promoções durante os dias úteis. Beleza, tá ótimo, bem explicadinho, bem simples esse estudo de caso e bem real, tá? Então, gente, através desse estudo de caso, é possível não apenas construir o diagrama caso de uso, mas é possível também construir aqueles outros diagramas de classe, de implementação e diagrama de sequência, tá certo? Só para vocês terem uma ideia. Então, existem casos que eu vou pegar um exercício que era para fazer o use case, e daí a gente vai fazer também o diagrama de classe, tá? Então, fiquem atentos a esses detalhes. Vamos avançar aqui. Então, como é que vai ficar a resolução? Então, o atendente ali, né, geralmente é o porteiro, ele registra a entrada e é obrigatório que no registro da entrada gerar o ticket. Então, olha aqui o nosso balãozinho chamado include, tá certo? E quando eu registro a entrada, eu sou obrigatória a manter a informação do veículo, tá certo? Quando eu falo manter informação de veículo, eu estou incluindo aqui cadastrar as informações ou excluir esse veículo, tá? O atendente também registra a saída, ele vai consultar o veículo, tá? É obrigatório, até porque está lá no ticket. Outro includezinho aqui, ó, que registrar a saída, gerar para a fatura é obrigatório, tá? É obrigatório consultar lá na tabela de preço e ele ainda fez aqui, ó, dois includes ainda nesse consultar preço, que é verificar nas tabelas, né? E verificar também se houve promoções. O atendente também é responsável por atualizar, manter essa tabela de preço, manter promoções e gerar esses relatórios aqui relativos ao faturamento, tá? E calcular. Então, gente, é só para vocês terem uma noção como que é construído o diagrama use case, tá? Então, o use case vai ser o primeiro diagrama que você vai fazer, vai construir, tá? De acordo com o tema do seu trabalho. Então, a maioria de vocês já escolheram o tema do seu grupo. Então, qual vai ser o próximo passo? Já começa a verificar, identificar os atores, as funcionalidades do sistema, faça o estudo de caso e comecem a discutir sobre a criação do use case. Aqui a gente tem outro exemplo, que é um sistema de vendas, tá? Antes de prosseguir aqui nessa explicação, eu quero entrar aqui na internet para mostrar aqui para vocês esse site aqui do pessoal da DMAP, e foi justamente de onde eu tirei esse exemplo, tá? E o legal é que nesse site aqui ele colocou os hipertextos, tá? Então, até o momento a gente está aprendendo a construir o diagrama use case, tá? Esse exemplo aqui, gente, eu gosto muito dele, é bem bacana porque ele faz uma herança aqui
dos atores. Ó, o cliente ele pode ser um cliente especial ou ele pode ser um cliente comum, tá certo? Lembrando que essa seta aqui, ela representa a herança e especialização. Então, eu estou dizendo que tudo que esse cliente geral não fizer aqui, os clientes específicos irão fazer a mesma coisa, tá? E essa seta aqui que ela tá pintada de preto, geralmente ela é branca, tá? Ela não fica colorida aqui igual tá toda de preto, tá? Geralmente, de acordo com a ferramenta que a gente utiliza, ela é aberta, tá? Ela é branca, ela não vem pintadinha. Então, presta atenção na hora que você for construir, tá certo? O legal aqui desse exemplo, gente, é que ele coloca hipertextos aqui. Então, ele vai pegar cada um desses use cases, tá? Eu já fiz alguns exemplos, expliquei para vocês. E na documentação de vocês, gente, cada um desses use cases aqui, ele vai ser explodido. Significa que a gente vai fazer uma documentação para cada um desses use cases aqui, tá certo? Então, quando a gente coloca o manter, tá, no diagrama caso de uso principal, porque o trabalho de vocês vão ter vários diagramas caso de uso, cada elipsezinho aqui, ó, ou esses balãozinhos que a gente chama de use case, ele vai ter que ser documentado, explicado, descrito, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Depois vocês anotem, tá lá nas nossas referências, dá uma pesquisada e estude isso aqui para fortalecer esse aprendizado com relação aos diagramas de case. Então, eu vou clicar aqui, ó, fazer pedido. Eu clico aqui no hipertexto. Tá carregando. Olha só que legal. Ele trouxe toda uma descrição explicando por como é que é feita a realização desse pedido, tá certo? Então, aqui é a primeira versão. E isso aqui é a versão 2, que também pode ser representada. Essa versão 2 é aquela que está explicada naquela nossa primeira videoaula, daquele primeiro material, tá? Então, lá tem uma tabelinha, né, com esses passos aqui e tem um exemplo, tá? E aí a gente vai ter essa sintaxe aqui, ó, casos de uso primário, o ator é o cliente, de acordo com esse nosso desenho aqui, ó. É o cliente, o ator primário, atores secundários, cliente comum e cliente especial, tá? Qual é a pré-condição para ele fazer o pedido, né? Ele deve ter feito o login e obtido a autorização do sistema. Então, isso aqui é obrigatório, é a pré-condição. Feito isso aqui no primeiro use case, os demais use cases não precisa fazer o login, porque só vai passar para as próximas etapas se a primeira tiver sido satisfeita, ok? Igual na programação. Aqui tem o cenário principal, ou fluxo principal, eles chamam aqui de fluxo de eventos, não tem nenhum problema. Esse material aqui está riquíssimo. Aí ele explica passo a passo. Primeiro, o caso de uso começa quando o cliente seleciona fazer pedido, ok? Então, efetuou o login, selecionou essa opção. Depois ele vai fornecer os dados dele. Depois ele fornece apenas o CEP e o sistema coloca automaticamente a cidade e o estado. É como se ele estivesse fazendo um cadastro. O cliente fornece os códigos do produto, tá? O sistema devolve as descrições e o preço. Vamos ver isso aqui, códigos do produto. O que ele colocou aqui pra gente? Olha só. Essas descrições aqui do 4.1, 4.2 e 3, isso aqui cai também no fluxo alternativo. Eu colocaria no fluxo alternativo. O cliente fornece o código do produto, o sistema fornece a descrição e o preço, o sistema atualiza o valor total. Tá certo? Aí, continuando aqui no 5, fluxo 5, o cliente fornece as informações sobre o cartão de crédito. O cliente submete os dados ao sistema, o sistema verifica as informações fornecidas, marcar pedido como pendente. 8. Quando o pagamento é confirmado, o pedido é marcado como confirmado e o número do pedido, NP, é dado ao cliente, ok? Aí vem, ó, fluxos secundários ou alternativos. Olha só. A qualquer momento, antes de submeter, o cliente pode selecionar o cancelar. O pedido não é gravado e o caso de uso termina.
No passo de número 7, se alguma informação estiver correta, o sistema pede ao cliente para corrigir a informação, tá? Após condição, o pedido deve ter sido gravado no sistema e marcado como formal, tá? Aí ele especifica os casos de uso estendido, tá, gente? Então, ó, depois vocês dão uma pesquisada nesse site aqui, tá? Que eu coloquei como referência, que ele vai fazer as tabelas descritivas sobre cada use case. No trabalho de vocês, cada caso de uso deverá ser feito uma tabela descritiva ou documentação do caso de uso, que são esses exemplos aqui dos hipertextos. Além de ter esses exemplos aqui do hipertexto, na nossa primeira aula, de novo, reiterando e sendo redundante, a gente tem aqui, ó, nessa primeira aula, um exemplo, tá? Da tabela descritiva que deverá ser documentada. Cada use case, não é somente um nome, gente, é cada use case. E aí você vai preencher de acordo com a realidade do seu sistema, tá bom? Olha só, eu vou pegar aqui essa tabela, vamos fazer uma aqui, tá? Para você exercitar. Eu vou copiar, tá? E aí a gente pode ser mais rápido, você pode inserir tabela, duas colunas e copiar esses detalhes aqui, tá? Esses títulos. Então, eu vou copiar, eu venho aqui no nosso, nessa nossa partezinha aqui, né, que está sendo atualizada, tá? Colei aqui, ó, descrição do use case. Então, vamos lá, vamos raciocinar. Eu vou pegar, ó, cada um é numerado. Esse aqui é o número 1, número 2, número 3, número 4. Vou pegar o 2, verificar o pedido. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome do nosso use case é verificar pedido. E eu coloco aqui, ó, o C02, o nome dele, opa, vou colocar aqui uma caixa maior, ó, verificar pedido. Isso aqui, lembrando que você vai fazer no Word, tá, gente? O nosso autor é cliente, a descrição é verificar pedido. Então, estou explicando o que ele tem que fazer. O cliente acessa o sistema para verificar o pedido. Então, estou explicando. Lembrando que isso aqui, gente, eu estou colocando caixa alta, mas a gente vai colocar somente as iniciais maiúsculas, tá? Vamos obedecer uma certa padronização aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar Shift F3 e eu vou colocar o cliente, certo? Vou colocar 14, bom. Então, isso aqui verifica, opa, beleza? Gente, isso aqui depois você configura corretamente aí, como você estiver fazendo, tá? Preciso acelerar aqui. Então, qual é a pré-condição? Para ele verificar o pedido, ele tem que fazer o pedido, né não? Já tem que estar cadastrado lá. Espera aí, deixa eu arrumar isso aqui, tá muito Shift F3. Tá bom? E aí que deu uma melhorada. Qual vai ser a pós-condição? Depois que ele fizer o pedido, o que vai acontecer? Gente, ó, isso aqui é só uma indicação. O cliente pesquisou todo o andamento referente ao pedido. Isso aqui é só um exemplo, tá, galera? Qual vai ser o cenário principal? Vou colocar uma numeração aqui bacana. Eu vou colocar aqui o cliente acessa o sistema, certo? Então, ele já fez o login lá, no primeiro use case. Depois, o sistema mostra opções do pedido, vamos assim dizer, tá? O cliente pesquisa informações sobre o pedido. Tá muito pequenininho isso aqui, né? Nem eu tô enxergando aqui direito, peraí. Deixa eu ver se eu consigo melhorar assim.
Beleza, está fazendo direto no PowerPoint, tem umas certas limitações aqui, tá, galera? Mas vamos tentar resolver da melhor forma possível, beleza? Informações sobre o pedido. Então, sempre seguindo essa sequência lógica. Aí depois o sistema mostra informações, tá? Sobre o pedido, tá bom? E aqui, ó, eu posso colocar aqui o término aqui, tá bom? Pode colocar aqui esse de que ele termina por aqui. Fluxo, cenário ou fluxo, em vez de ser cenário, a gente vai colocar a palavra fluxo, que aí a gente segue a padronização também do pessoal que fez o semestre passado, e fez também dos alunos do presencial, tá? Meio chatinho esse negócio. Ctrl V, beleza. E fluxo alternativo, se tem alguma opção aqui, tá? A princípio eu não vejo nenhuma, tá? Como eu tô fazendo com vocês, geralmente eu faço com os alunos e a gente discute, né? Então, como eu só tô fazendo uma videoaula, mas vocês podem anotar as dúvidas e postar as dúvidas também no fórum, não tem nenhum problema, tá, galera? Fluxo alternativo, deixa eu só dar exemplo para vocês. Por exemplo, ele digita o nome de um cadastro de um veículo errado, tá? Então, aí, para ele corrigir, eu colocaria aqui no fluxo alternativo. Corrigir caso tenha digitado uma nota, um nome, um dado errado, então ele vai ter que corrigir, tá certo? Ele, antes de salvar, ele confirma. Seria isso o fluxo alternativo. É como se você estivesse dando a opção de correção. Eu vou colocar a princípio aqui no ar. Exceções, eu posso colocar aqui, caso não tenha feito nenhum pedido, né? Pedido igual lá no case 01, que é fazer pedido, não poderá verificar. Então, se não tem no banco de dados, então tem uma exceção, não tem como, tá certo? E aqui, gente, sempre verificando essas questões de formatação, tá? Não é que é uma coisa chata, mas é porque a gente segue as regras da ABNT. E essas formatações, elas são muito importantes aqui pra gente, tá? Então, gente, isso aqui eu fiz ao vivo aqui para vocês, tá? Nessa videoaula, nesse momento. Só para vocês terem uma ideia que essas tabelas descritivas, que também é chamada de documentação, ela é obrigatória no nosso trabalho, tá? Então, vocês têm que aprender a fazer, tá? Ó, lembrando que cada um desses use cases aqui, eles são numerados e eles são explodidos, tá? Eles são explodidos em outros use cases que a gente vai verificar. Vocês podem pegar na biblioteca os trabalhos anteriores e anotem as dúvidas para a gente esclarecer, tá certo? E aqui, e fazer essas tabelas descritivas, tá? Pode ser chamado de tabela descritiva, pode ser chamado de documentação. Geralmente eu chamo de tabela descritiva, tá? E aqui você sempre identifica o número dele nessa documentação e segue todos esses tópicos aqui, tá certo? Quem vai te dar o fluxo principal é a realidade do seu trabalho, tá certo? Não é uma coisa que você está tirando da sua cabeça. Por isso que você tem que se basear sempre em empresa real, tá, gente? Porque fica mais fácil para você fazer o levantamento dos requisitos. Então, aqui eu coloquei algumas referências bibliográficas, tá? Que são os sites de onde eu tirei esse material. Eu sugiro vocês ler esse artigo aqui do DivMedia. Eu recomendo esse site aqui, porque tem muitas videoaulas excelentes. E quem constrói essas videoaulas são mestres e doutores da área, tá? Do material sempre atualizado. Inclusive tem umas videoaulas gratuitas que vocês podem assistir. Esse site aqui do DMAP é de onde tem aqueles hipertextos, tá? E para finalizar, eu coloquei esse link aqui, gente, que é o link que tem um livro que eu utilizo de base, tá? Que é a nossa referência bibliográfica, que é o livro do Gileanes, tá? Gileane Guedes, o ML 2.0 prático. Então, é um livro que tem mais de 300 páginas aí, tem umas informações bacanas. Lembrando que esse autor ele também tem um livro de uma versão compacta, tá certo?
Aí, o que vocês vão fazer, tá? Esse livro aqui, gente, ele é uma base para você. Lá tem um monte de exercício, tem explicando o que é o fluxo alternativo, tá? Então, eu quero que vocês leiam esse material, façam o exercício lá da página 2087 e leve lá para que a gente possa resolvendo em sala de aula, tá certo? Ele tá a resolução, mas eu quero que vocês tentem fazer, tá certo? Gente, por hoje é só. Bons estudos para vocês. Postem as dúvidas no fórum e eu estou à disposição. Até mais.